tema de hoje, somos humanos. Pastor, mas é óbvio que nós somos humanos. Isso é um tema... É óbvio que nós somos humanos, sim. Mas parece que ultimamente as pessoas estão se esquecendo que são humanas. As pessoas trabalham muito. As pessoas se esforçam muito, como foi dito no devocional de hoje. Quando nós morrermos, não tem caminhão de mudança para a eternidade. O caixão não tem gaveta. E se tiver, depois que é enterrado, alguém vai lá, desenterra e pega tudo. Você não leva as coisas que você adquire aqui para outra vida. E por causa de esquecer-se que é humano, as pessoas estão passando dos limites. Em nossa humanidade, nós estamos sujeitos às questões que acontecem nesta terra. Como eu disse há pouco, a gente vive um tempo em que mais um vírus. Aí vem a chamada teoria da conspiração. Existe uma teoria da conspiração. Eu tenho minha opinião formada sobre isso, mas dizem que existe uma teoria da conspiração. Por exemplo, tem jornalistas que disseram que quem mais ganhou nessa situação atual, e vem ganhando nesses últimos anos, é a China. As últimas 4 pestes, ou 3 pestes que aconteceram no mundo nesses últimos 20 anos, elas nasceram na China. Depois de um tempo eles erradicaram, e quando o mundo estava no caos, a China foi lá e comprou empresas, e comprou ações, e comprou petróleo, e a China está rica, é o que dizem. Existe a teoria da conspiração dizendo também que tem por trás de tudo isso um grupo de pessoas movidas pelo mal, pelo diabo, que eles cuidam de tudo no mundo, eles lançam tudo no mundo. Por isso que existe muita desinformação. Fala-se uma coisa aqui, fala-se outra coisa ali, aí as pessoas acabam morrendo, e aí as pessoas vão proliferando isso por causa da rede social, que hoje em dia a maior riqueza que esse pessoal tem é a rede social. Facebook, Instagram, WhatsApp e outras redes que existem por aí, por exemplo, o Twitter. Tem gente que está sempre tweetando, mandando mensagens e tal. E com isso, as informações chegam muito rápidas. As informações, por chegarem muito rápidas, às vezes as pessoas nem checam as informações. Elas acabam por ficarem horrorizadas, por ficarem ou sentirem-se movidas, elas acabam repassando. E essas informações que são repassadas, elas vão sendo repassadas, e eu mesmo, nessa última semana, recebi uns 300 áudios do mesmo cara falando que teve com a Adib Jatene, recebi uns 200 vídeos falando do cara que teve o problema do coronavírus, recebi um monte de informação de gente que dizendo o seguinte: o mundo está acabando, porque a Bíblia diz que haveriam pestes. Realmente, a Bíblia diz que haveriam pestes, mas não é a primeira. Essa deve ser talvez a 100ª peste que exista. Que o mundo está no fim, é óbvio. É óbvio. Que as coisas estão acontecendo, é óbvio. Para quem é cristão e lê Bíblia, ele sabe que tudo que está acontecendo, a Bíblia diz que isso vai acontecer. Agora, o tempo está passando tão rápido que a gente se esquece, muitas vezes, da nossa humanidade. A gente se esquece que nós somos feitos de carne, e essa carne, ela vai ficando velha. O tipo de alimento que nós comemos hoje, são alimentos que muitas vezes nós nos alimentamos mal. Dia desses eu falava para um amigo, estava com ele, e estávamos indo para um determinado local, isso já era 5 da tarde quase, e ele falou: posso parar num lugar aqui para comprar um lanche? Eu não comi nada ainda. Eu falei para ele: cara, não faça isso. Não faça isso. Tenha o seu tempo de almoço. Eu sei que você tem o seu trabalho, mas não faça isso. Eu já fiz isso na minha vida e quase morri. Eu só não morri porque Deus tinha um propósito para a minha vida aqui nesse lugar. Senão eu tinha morrido. Com 39 para 40 anos de idade. Eu trabalhava feito um louco. Eu queria mostrar para o patrão que eu tinha capacidade. Eu não precisava mostrar, ele sabia, tanto que ele me contratou por isso.
Mas para ser grato, eu trabalhava e me esforçava e cuidava de tudo, tudo passava pela minha mão, eu administrava, e tinha dias que eu ia almoçar 4 da tarde, teve um dia muito calor, um calor tremendo em São Paulo, e eu acabei não almoçando porque não tinha tempo, e aí pedi para uma das moças que trabalhavam com a gente, compra para mim um lanche, era um cachorro quente, não tinha, trouxe aquele pão com aquela carne louca, chamada carne louca. Imagina, 4 da tarde, desde as 11 da manhã, o cara com aquela carne louca cozinhando naquele sol quente. Eu comi, tomei uma Coca-Cola e já voltei a trabalhar e tal, vim para o culto aqui, fui para casa, deitei, jantei inclusive, e deitei quando foi 2 horas da manhã, eu acordei, parecia que eu estava num parque de diversões. A minha cabeça estava rodando e rodando e rodando, eu segurei na cama e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Cabeça rodando, rodando, rodando. Aí eu fui para o banheiro, 2h30 da manhã, saí de lá às 7h30 para ir para o pronto-socorro. Chamei o Hugo lá várias vezes, para não falar vomitar, né? E eu sou bom em chamar o Hugo, né? Porque eu faço escândalo. Hugo! Todos os vizinhos sabem que eu estou chamando o Hugo, inclusive. É incrível, sou bom nisso, né? Aliás, eu era bom, que graças a Deus faz anos que não tive mais problemas. Aí eu me lembro que depois de ficar das 8 da manhã às 5 da tarde no pronto-socorro, 2,5 litros de soro. Na outra semana eu fui numa consulta médica e o doutor, um japonês, muito bacana, ele disse para mim, o senhor vai fazer uns exames, depois o senhor traz. Fiz todos os exames, quando eu levei de volta, ele falou, o senhor quer viver ou quer morrer? Aí eu falei, eu quero viver. Ele falou, então, se você quer viver, você tem que parar com essa vida louca que você está levando. Essa vida louca vai te matar. Você não pode viver assim. Você tem que ter horários, você tem que respeitar horários. O senhor sabe como é que é a correria? Pois é a correria, mas você vai acabar morrendo. E o dinheiro que você está ganhando vai ficar para a tua mulher para ela gastar com outro. Porque ela vai se casar depois. Aí, acordei. Opa, eu sou humano. Eu não sou super-homem. Eu não chego aqui na igreja de capa, eu chego de carro, né? Que tem gente que acha que o pastor é o super-homem, o pastor não tem problema, o pastor não tem dificuldade, o pastor é pastor, o cara tá ligado com Deus ali. E na verdade a gente está ligado com Deus, Jesus também estava, mas Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus ele mostrou para a gente que nós somos humanos. E nessa nossa humanidade, a gente tem que tomar muito cuidado. E talvez essas coisas que aconteçam no mundo hoje, Deus permita, para a gente lembrar que nós somos humanos. Que a gente não pode viver essa vida louca que se vive hoje. A gente tem que tomar muito cuidado com o que nós falamos. A irmã acabou de testemunhar isso. Tem muita coisa que a gente fala que a gente não deveria falar. No começo, essa teoria de conspiração, essas divulgações que levam as pessoas a ter pânico. Eu estava lendo, por exemplo, interessante, eu achei, eu falei, é incrível. Na Inglaterra, uma senhora... agora começou esse surto de coronavírus lá na Europa, e uma senhora na Inglaterra, por medo da escassez, de faltar, por exemplo, coisas básicas como álcool com gel ou papel higiênico, por exemplo, a mulher foi no mercado e comprou 500 rolos de papel higiênico, né? Teve uma família na Austrália que, por causa disso, ela falou, precisamos comprar papel higiênico, que a gente vai usar muito para nariz e tal. E a filha entrou na internet, num site, e viu lá, X reais, 48, comprou 48. E ela pensou que tinha comprado 48 rolos, ela comprou 48 caixas. Aí o cálculo que fizeram é que eles têm papel higiênico por 12 anos. Inclusive agora estão até vendendo para quem está precisando, que acabou no mercado. Por quê? Porque o medo, essas informações ou desinformações gera pânico. As pessoas ficam com pânico. Ontem eu recebi um vídeo de uma pessoa no Carrefour na Espanha, ela filmando, ela passou 3 minutos filmando a fila do Carrefour e a maior parte dos carrinhos cheio de papel higiênico. E filmando, uma fila imensa. Por quê? Porque essas coisas levam as pessoas a ter pânico. Nossa, vai faltar comida, vai faltar álcool gel. Eu fui na farmácia essa quinta-feira agora, antes do culto, passei na farmácia aqui em cima e boa noite, tudo bem? Ela, pois não, eu falei, eu queria esse remédio. Ela falou, puxa, graças a Deus, porque os últimos 10 que vieram aqui vieram atrás de álcool gel. Agora o negócio da parada é álcool gel.
O cara está ganhando dinheiro que nem água. Papel higiênico e álcool gel hoje, os caras estão ganhando dinheiro que nem água, né? Acontece isso. Uma informação, uma notícia que eu li ontem, que quando a situação estava difícil lá na China e nos países próximos, teve um grupo, uma gangue armada, que chegou a roubar 600 rolos de papel higiênico de uma loja em Hong Kong. Você acredita? Os caras chegam lá, toma o dinheiro. Não quero dinheiro, quero papel higiênico. É incrível. E a gente está vivendo isso por conta das postagens que as pessoas fazem. Nossa, eu preciso mandar isso para minha família. Ai, meu Deus. Ai, eu preciso mostrar como é que está a situação. Ai, eu preciso. Isso é ótimo. Isso é ótimo para esse grupo, para essas pessoas que querem plantar a desinformação. Eu disse há pouco também, é óbvio que como pessoas normais, nós nos preocupamos com algumas questões. Algumas questões a gente se preocupa e a gente procura viver as orientações que nós recebemos. Por exemplo, um post que eu li, achei muito interessante, de um pastor brasileiro, ou de um pastor que está na Itália, é o país onde está quase sitiada, sem poder entrar e sair, se locomover, e ele relatava algo interessante. Ele falou algumas coisas interessantes. A gente precisa entender que nós somos iguais, nós somos humanos. Não é só porque o cara tem mais dinheiro que eu que ele pode se achar melhor do que eu. Porque eu posso ter menos dinheiro que ele, mas eu posso ter até mais saúde que ele. A gente tem que aprender que nós somos iguais. A gente tem que aprender também que a gente não tem controle sobre tudo. Por mais que a gente queira, e o ser humano ele gosta de controlar tudo. Existem algumas coisas que nós podemos controlar, por exemplo, a nossa vida financeira a gente tem que aprender a controlar. Mas tem coisas que acontecem na vida que a gente não consegue nunca controlar. Existem coisas que fogem do nosso controle. Então, nessa nossa humanidade, a gente tem que aprender a confiar em Deus. Existem coisas que acontecem que nós não entendemos. Nós perdemos pessoas queridas e a gente não entende por que essas pessoas foram. Na nossa ótica, essas pessoas deveriam ficar mais tempo. No nosso julgamento, a gente fala assim, na nossa humanidade, tem tanto bandido que não morre, e a pessoa que a gente ama morreu, e o cara que rouba, ele está aí. Tem cara que toma 12 tiros e não morre. Aí o cara fala, eu tenho o corpo fechado. Não é, que Deus está dando uma chance para o coitado se recuperar. Esse negócio de corpo fechado é papo furado. Porque nós somos humanos, exceto o super-homem, que voa nos filmes, e recebe tiros e as balas batem e caem, ou então o Neo lá naquele filme lá do Matrix, obrigado, que no segundo filme ele já com o poder que ele recebe, o entendimento, ele põe a mão e para as balas, exceto nos filmes, humanamente falando, nós somos sujeitos a tudo isso. Somos sujeitos às pestes, somos sujeitos às dificuldades, porque a Bíblia diz que o sol brilha sobre justos e injustos, a chuva cai sobre justos e injustos. Ou seja, o que nós podemos talvez de alguma forma entender é que no dia que nós conhecemos Jesus, alguma coisa de novo, de sobrenatural, passou a existir dentro de nós. E é sobre isso que eu quero estudar com os irmãos hoje. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos um texto no livro de Efésios, no capítulo 2. Vamos ler juntos. Enquanto isso eu vou melhorar o ar aqui, que a coisa está feia, viu? Deus é bom. Segundo tempo eu só tenho mais 10 minutos, mas eu vou chegar lá. Se tem alguém ao teu lado sem Bíblia, reparta a leitura. Efésios 2, uma leitura talvez um pouco longa, mas é importante a gente entender. Versículo 1 de Efésios capítulo 2 diz, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo 2, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles,
De que forma que a gente vivia? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Versículo 4, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, pausa, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, nunca se esqueça, Deus te ama muito. Amém. Versículo 5, Deus deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, um traço dizendo o seguinte, afirmando, pela graça vocês são salvos. Versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7, e para que Jesus fez isso? Para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aí Paulo fala sobre a nova humanidade em Cristo. Somos humanos, mas agora estamos em Cristo. Versículo 11 ele diz, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e gentio é todo aquele que não é judeu, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época, 12, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem medo do mundo. Versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Versículo 14, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade. 15, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. 16, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. 17, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. 18, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. 19, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia. De que forma, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Versículo 21, na qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Versículo 22 e último, nele vocês também estão sendo edificados juntos. Para quê? Para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Ainda um texto em Efésios capítulo 3, não vou ler todo, vou ler parte, versículo 14. O apóstolo Paulo, depois de explicar tudo isso para a igreja de Éfeso, ele disse, por essa razão eu ajoelho-me diante do Pai. Versículo 15, do qual recebe todo o nome e a família nos céus e na terra. 16, ou oro, Paulo disse, para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Para quê? 17, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E Paulo ainda complementa, e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, 18, vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Para quê? Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Paulo encerra 21 dizendo, a ele
seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O que a gente entende lendo esses textos? Baseado no que eu disse há pouco. Nós somos cristãos. No dia que a gente aceitou Jesus, ou recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e fomos batizados, a Bíblia diz isso, nós recebemos o Espírito Santo, e com a presença do Espírito Santo em nós, e o Espírito Santo em nós, eu também já disse isso e repito, existe muito engano nisso, muita falta de entendimento hoje em dia, no meio das igrejas, porque as pessoas acham que quando o Espírito Santo está em nós, para alguns ele entra em nós, e aí a pessoa é tomada, e aí ela começa a se jogar no chão, ela começa a correr, ela gruda na parede, ela dá cambalhota, e ela e fica naquele negócio, ele perde o sentido, de repente, acordei. Não é assim. Isso daí, me desculpe, é espiritismo. Isso aí acontece no centro espírita. O demônio entra e a pessoa perde o sentido. Eles pisam até em caco de vidro e não cortam o pé, não sente dor se cortar. A pessoa do Espírito Santo, ele está em nós, mas a própria Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo nos capacita. Então, nesses momentos de pânico, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de luta, nesses momentos que as pessoas não sabem o que fazer, a quem recorrer, se eu confio, se eu não confio no governo, se eu confio, se eu não confio nas informações. Bom, o Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse o seguinte: agora vocês são concidadãos dos céus, e acima de todos os problemas e dificuldades existe um céu onde Deus habita, e Deus cuida de nós. Então a nossa confiança tem que estar em Deus. É óbvio que a gente entende que nós estamos sujeitos às leis, a gente procura cumprir as leis. A gente procura cumprir as leis, por exemplo, em relação a extintor, em relação à autorização de bombeiro, em relação à iluminação, em relação a espaço para acontecer alguma coisa, as pessoas terem espaço para sair. A gente se preocupa com isso. É óbvio, nós somos cristãos, mas também somos humanos, a gente está debaixo da autoridade. Agora, a gente não pode deixar que estas coisas que acontecem, e o tempo está passando tão rápido que a gente começa a voltar para a nossa vida humana. A gente está vivendo um tempo hoje que parece que cristão é só na igreja na hora do culto. Na hora do culto, parece que ele liga na tomada do Espírito. Meu Deus, que legal, eu vou adorar o Senhor, aleluia, Deus é bom, canta, bate palma, fala glória a Deus, fala aleluia, acabou o culto, ele tira da tomada e volta, e vive a mesma vida. É isso que Paulo está explicando. Agora a gente tem uma nova vida. Nós somos humanos, mas agora Cristo habita em nós através do seu Espírito. O DNA de Jesus está em nós. Então agora as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Escuta, quer dizer que com isso então eu sou super crente, eu não vou ter mais problemas, eu não vou ser afetado pelo vírus, da coronavírus, aí pode ser até que não, mas talvez gripe, acho que todo mundo aqui já teve na vida. Então se todo mundo já teve gripe, um tipo de gripe na vida, e é cristão, então parece o seguinte, parece que me ensinaram errado. Não ensinaram errado, você não leu a Bíblia. Porque Jesus, num dos seus ensinamentos, ele disse: no mundo vocês terão aflições. Mas ele disse: eu venci o mundo. Quem tem Jesus na sua vida, ele passa por dificuldades, mas ele passa, porque a vitória é certa naqueles que têm Cristo Jesus no coração. Pastor, mas eu perdi alguém querido, como o senhor falou há pouco. Realmente, eu também perdi. Aí você fica assim: e Deus é injusto? Lógico que não. Deus sabe de todas as coisas. Eu disse isso para o pastor Bob, no dia 29 de dezembro. Estive lá visitando e ele estava lá triste, já contei sobre isso aqui, e na cama, e não queria nem comer. E estava lá, debilitado, triste. A mulher dele, a esposa dele, chorando, falou: pastor, conversa com ele. Eu falei: eu vou conversar, eu não sou Deus, não vou conversar. E eu falei para ele, você tem que comer. Porque, já deu o meu tempo, porque... Eu falei: meu amigo, não queira se colocar no lugar de Deus. Se você tivesse que morrer, você já teria morrido. Porque o tempo que você está passando, as dificuldades que você está enfrentando, já era para você ter morrido. Mas se você não morreu, é porque Deus tem propósito ainda na tua vida. Aí ele entendeu, levantou assim,
o astral, comeu, se alimentou. E aí, dia desses, essa semana que eu estive com ele novamente, ele estava preocupado. Ele falou, eu sou humano, né, pastor? Eu falei, eu sei, eu também sou. Eu entendo o que você está vivendo. Ele falou, porque eu já tenho essa debilidade de não poder andar, já pensou se cortar o osso, aí eu vou ficar com mais debilidade ainda. Vou viver assim para quê? Eu falei para ele, até hoje Deus usou o que de você? As tuas pernas? Os teus braços? Até hoje Deus usou o que de você? A tua mente e a tua boca. Eu falei para ele, tem um cara que descobriu a física quântica e ele anda numa cadeira de rodas pior que você, ele tem o corpo atrofiado. Ou pelo menos tinha, não sei se está vivo ainda. Mas mesmo naquela situação que ele vivia, ele não se importava. Ele foi um dos caras mais inteligentes que viveu nesta terra. Então Deus não precisa do teu corpo, Deus precisa da tua boca, Deus precisa do teu jeito, para você falar com aqueles caras, e aqueles caras receberem Jesus, como tem vários que receberam. Aí ele falou, é verdade. Falou para o enfermeiro que estava junto com a gente. Veio aqui um casal, você lembra aquele casal? Lembro, aquele casal o cara passou faz 10 anos lá, se recuperou, você vê, hoje o cara é pastor, está na igreja servindo. Eu falei, pois é, e você só precisou usar a boca para falar para ele. Eu sei que você é humano, eu sou humano, nós somos humanos, mas nessa nossa humanidade, a gente ainda tem algo acima disso tudo, nós temos Jesus que habita em nós, o seu Espírito habita em nossas vidas. E dentro dessas questões eu encerro aqui, tratando sobre isso, nesta manhã, algumas questões importantes, que afetam a nossa humanidade. Irmãos, em nome de Jesus, guarde isso no teu coração. Eu vou pegar aqui um gancho na palavra que eu disse, escrita por um pastor na Itália. As pessoas estão preocupadas com o coronavírus, e devem mesmo se preocupar. Aqui no Brasil tem vários vírus, mosquitos. Aliás, no Brasil morre mais gente morta, assassinada, do que por algum tipo de enfermidade. Aliás, o Brasil, pelo que eu li esses dias, é o segundo ou terceiro no mundo que mais morre gente assassinada num ano. E isso parece que não mexe com as pessoas. Aí quando vem uma informação dessa, todo mundo fica desesperado. Oh, meu Deus, e agora? Meu Deus, eu vou comprar todo o papel higiênico que tem no mundo, porque senão eu vou ficar sem papel higiênico. Vou comprar todo o álcool gel. Aí eu vou comprar o mercado todo, fazer uma compra para 6 meses. Aí eu passo no cartão. Aí depois não acontece nada disso. Porque quem tem Jesus sabe que mais cedo ou mais tarde Ele vai vir buscar a sua igreja. E se nós morrermos antes de Jesus vir buscar a sua igreja, se nós morrermos em Cristo, nós vamos nos encontrar com Ele. E esse pastor escreveu algo que marcou no meu coração. Ele disse que o coronavírus está tirando a vida de muita gente. Pois é, mas tem um vírus que desde o começo da humanidade está afetando o coração das pessoas. Esse vírus chama-se pecado. E um dia Jesus morreu na cruz. Interessante, né? Ele veio como homem, se fez homem, carne como nós. E o vírus do pecado, ele era imune. Ah, mas Jesus, né? Não, ele era homem. E por que o pecado não o afetou? Porque ele fez uma escolha. Ele falou, eu tenho que cumprir um propósito. Como eu já disse aqui, você acha que não tinha mulheres que olhavam para Jesus e quando ele passava, ai, olha o que ele fez. Você acha que não tinha um monte de gente falando mal dele, criticando ele? Teve gente que queria matá-lo. E ele fugiu várias vezes de emboscadas. Mas na sua humanidade, o texto diz isso. O seu sangue era preciso ser puro, para Deus aceitar um sacrifício de algum humano. E ele morreu na cruz. E o sangue dele é o antídoto que nos cobre de todo o pecado. O problema é que hoje as pessoas estão se preocupando tanto com a vida nessa terra e se esquecendo que o pecado está batendo na porta e está tirando muita gente da presença de Deus. Aqui no Brasil mesmo existe isso. Aqui no Brasil
Segundo o BGE, o último censo que foi feito, existiam 44, 43 milhões de evangélicos. Mas também, segundo o IBGE, existem 20 milhões de pessoas desviadas. Praticamente a metade do que se tem de cristão. Por quê? Porque o antivírus, chamado Jesus, ele não conseguiu bloquear o pecado. Porque hoje em dia as pessoas querem viver na igreja no domingo e durante a semana no pecado. E tome cuidado, porque o pecado mata muita gente e leva para longe de Deus. O pecado destrói. O médico que nós convidamos para estar aqui, ele disse para um dos irmãos que estava aqui, uma das pessoas que estavam conosco aqui, ele disse assim: alguém fuma aqui? Ele, meio acanhado, levantou. Se bem que ele não é muito firme. E ele disse: você fuma? Ele falou: fumo. Nossa. Aí ele falou para ele: por que, doutor? Não, porque o cigarro destrói. O cigarro destrói você, acaba com você. O álcool também acaba com você. E o cara nem crente é. Ou pelo menos não se posicionou como um cristão. Ou seja, mas as pessoas, elas estão diante de Deus, todo mundo quer ir para o céu. Mas poucos querem viver uma vida nessa terra como um cristão, humano cristão. Que mesmo na dificuldade, que mesmo na pandemia, que mesmo na falta de algumas coisas, ele não perde o foco. Ele sabe que ele tem um Deus que anda com ele todo o tempo, que cuida dele e anda com ele todo o tempo, como Jesus falou. Porque Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então nós somos humanos? Somos humanos. Mas nós que temos Jesus, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E ele habita em nós para nos ajudar. Para nessa hora de pânico, a gente viver em paz. A gente toma alguns cuidados, a gente recebe orientações, mas a gente fica em paz. Por quê? Porque a gente sabe que acima de tudo isso que está acontecendo, Deus está no controle, Deus ama a gente, Deus está conosco. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé juntos?